Muito boa noite. Estamos iniciando esta live como uma das ações do Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, o dia 5 de maio. E aqui no Rio Grande do Sul, dentro da Semana Estadual do Uso Racional de Medicamentos, de 5 a 11 de maio, estabelecida na Lei Estadual número 14.627, que aprovamos na Assembleia Legislativa em 2014. Convidamos hoje representantes das principais entidades que atuam na área da saúde para debatermos as questões relacionadas com o tema, o uso racional de medicamentos. Para demonstrar o impacto do tema, apresentamos o resultado de mais uma campanha sobre a importância do uso racional de medicamentos para a proteção à saúde, realizada pelos conselhos de farmácia. Neste momento em que enfrentamos um inimigo poderoso, o recado simples e direto é: não entre em pânico e, antes de usar qualquer medicamento, consulte o farmacêutico. O motivo do alerta é o resultado de um estudo realizado a pedido dos conselhos de farmácia, que constatou um aumento significativo nas vendas de alguns medicamentos relacionados à Covid-19 nos 3 primeiros meses deste ano, no momento que aumentaram os casos da doença. Isso em comparação ao mesmo período do ano passado. Eu queria cumprimentar o Maicon, lá da minha região, vice-presidente do COSENOS, o Paulo da FAMUR e o doutor Fabiano, do CREMERS. Então, é um prazer estar aqui, principalmente acompanhada de 2 profissionais farmacêuticos. Ontem ainda dizia para o governador, tanto o diretor do departamento, doutor Roberto, e como a doutora Agnes, são 2 aquisições do serviço público que eu não tenho nenhuma dúvida que nos orgulham pela competência, pelo talento, pela disposição e por colocar a farmacêutica como uma das ações de suma importância, porque ela, na realidade, acontece de forma transversal a todos os projetos estruturantes de governo. Então, eu queria também fazer referência ali ao CREMERS, que em conjunto estruturamos em épocas de Covid, de epidemia, a possibilidade da receita digital para facilitar e evitar o contato dos usuários que precisam, principalmente daquelas medicações de uso contínuo, que tenham que ir até os espaços de atendimento, que possam ter o seu receituário de forma digitalizada. Hoje, inclusive, já fizemos uma reunião, uma teleconferência, uma telereunião com o senhor governador, com o presidente do CREMERS, para tratar da viabilidade de um outro projeto de lei, que aí eu acho que o doutor Fabiano vai falar. Não vou aqui dar notícia antecipadamente, mas já fizemos alguns encaminhamentos. Queria também dizer aqui que, neste ano, nós lançamos um outro sistema de solicitação digital. Todo usuário que recebe medicamentos da lista do Estado vai poder solicitar o ingresso quando é o primeiro pedido, ou até a renovação, a atualização de forma digital, evitando que tenha que se deslocar até um posto, até uma farmácia. Aliás, nós estamos hoje só com uma farmácia ainda sobre gestão estadual, que é a de Porto Alegre. Todas as demais estão municipalizadas. Inclusive, essa já estaria, não fosse a epidemia, porque estávamos com tudo alinhado para que o município de Porto Alegre pudesse também fazer a gestão. Criamos também, nesse período, a comissão farmacêutica e terapêutica, para poder rever protocolos, para poder melhor classificar e, principalmente, orientar aquilo que é da nossa competência.
E, por fim, eu só vou fazer, porque eu tenho que voltar para a minha outra reunião, eu ainda queria dizer que foi realmente uma grande iniciativa, mas certamente o Roberto e a Agnes vão poder detalhar o projeto que lançamos ontem, e lançamos ontem porque de 5 a 11 é a semana do cuidado, né, do uso, aliás, do uso racional de medicamentos, a lei essa de 2014. Então, como um ato, mesmo que simbólico, né, de mostrar o cuidado, de mostrar a importância, né, do profissional farmacêutico em ações diretas com os usuários, e os usuários são, né, os nossos usuários com asma e DPOC, né, no primeiro momento, mas nós queremos expandir esse projeto para outras áreas, e a Agnes e o Roberto colocaram alguns dados que são muito expressivos para quem faz gestão pública, que é, além da eficácia do uso da medicação, do uso correto, das orientações, de tirar dúvidas, também reduz a necessidade de internações, assim como certamente reduz na complicações ou outros agravos que vão ser causados pelo medicamento que não foi administrado de forma correta. Então, é também uma forma direta de colaborar, né, com a área médica, que prescreve, é importante, ele que avalia, ele que decide, né, através da sua avaliação, da triagem, do diagnóstico, enfim, não vou aqui, mas o profissional farmacêutico tendo também esse papel importante. E, para finalizar, eu não vou expor o projeto, porque a equipe aqui vai colocar o projeto em detalhe. Mas o mais importante, que eu acho que é comum a todos nós aqui, cada um na sua representatividade institucional, seja a nossa deputada, né, parlamentar, a presidente do conselho, né, de farmácia, de médicos, né, ou a representação municipalista. Todos nós queremos qualificar o nosso trabalho para fazer uma entrega para o cidadão de forma responsável, de forma qualificada, para o quê? Prevenir, e prestar assistência. Esse é o nosso papel. Então, parabéns pela iniciativa. Quero dizer que estava com saudades de vê-los. Agora a gente não se encontra mais. Não dá para dar um abraço direto, mas que o meu abraço aqui seja muito afetuoso para cada um de vocês. Tá? Eu deixo a equipe aqui que vai seguir trabalhando. Tá bem? Muito obrigado, secretária Rita Bergman. Já agradecendo de antemão aí a presença dos colegas Roberto e Agnes, que em seguida falarão também sobre o novo projeto do Governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde. Agradecemos imensamente a oportunidade de ouvirmos a secretária Rita Bergman. E aproveitando já essas mudanças aí que nós estamos sofrendo aqui na nossa live, estamos recebendo algumas adequações aqui. Eu vou agora substituir aqui a ordem, inverter a ordem também, porque o nosso médico Fabiano Nagel também precisa se despedir aqui antes das 20 horas. Então, agora, vou pedir licença para o Paulo, que estava programado para falar agora, mas eu vou colocar agora a oportunidade para o nosso próximo convidado, onde vamos ouvir o médico Fabiano Nagel, que é médico intensivista, conselheiro e coordenador do Grupo de Trabalho para o Enfrentamento do Covid-19, lá no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Dr. Fabiano Nagel, a emergência em saúde pública aproximou ainda mais os conselhos de farmácia e de medicina, e um dos resultados foi o lançamento do sistema de receitas digitais dentro do portal do CREMERS, onde os médicos podem prescrever e emitir as receitas digitais com toda a segurança e a certificação necessária, e onde os farmacêuticos conseguem validar
e registrar a dispensação de cada medicamento da receita, também diretamente no portal do Conselho de Medicina. Esse trabalho conjunto entre o Conselho de Farmácia e de Medicina também serviu para que os farmacêuticos demonstrassem aos médicos toda a complexidade relacionada com a dispensação de medicamentos, toda a exigência técnica e legal que cada medicamento apresenta, como uma norma sanitária específica para cada um. Dr. Nagel, na sua opinião, qual o impacto para o uso racional de medicamentos dessa grande ferramenta desenvolvida pelos conselhos de medicina e de farmácia? Por favor, habilite o seu microfone, a palavra é sua, pelo menos por 5 minutos. Obrigado. Então, quando a gente fala sobre o uso racional de medicamentos, nós temos que nos lembrar exatamente o que isso vem a ser. Então, a utilização do medicamento indicado para aquele paciente, na dose adequada, pelo tempo adequado, com menor custo para o paciente e para o sistema de saúde, seja ele privado ou seja ele público. Essas medicações vão ter N utilidades, vão ser para prevenção, vão ser para alívio da dor, vão ser para cura de um processo, como por exemplo os antimicrobianos, como por exemplo os quimioterápicos, para controle de uma doença crônica ou eventualmente até para diagnóstico, né? Mas quando nós falamos em uso racional de medicamentos, de fármacos em geral, nós não podemos nos desconectar de um outro conceito que é muito importante, que é o da medicina baseada em evidência. E nós temos enfrentado uma grande crise nesse aspecto, com o evento, com o fenômeno global aí do coronavírus. Então, a medicina baseada em evidência, que é o uso da melhor evidência científica disponível, aliada à experiência clínica e também considerando os desejos do paciente, é uma entidade que foi cunhada no início da década de 80 por epidemiologistas clínicos que colocaram elementos da epidemiologia na decisão clínica. Dr. Sackett, Dr. Feinstein. E na década de 90, então, a expressão medicina baseada em evidência surgiu no Canadá, na Universidade McMaster, e ganhou um grande impulso na literatura médica e hoje em dia é um dos grandes nortes da prática, pelo menos da medicina alopática. Como eu comentei anteriormente, nós vivemos um momento complicado, onde existe um conceito chamado de pós-verdade, que é quando os nossos temores, os nossos preconceitos e as nossas concepções individuais podem se tornar mais importantes do que os dados científicos. Então, elementos como a equipose clínica, ou seja, não considerar um tratamento melhor já de antemão, sem ter certeza disso, isso vem sendo abandonado. Os dados que foram apresentados aqui representam um pouco disso, o aumento da venda de uma série de fármacos cujo uso é, no mínimo, questionável para tratamento do coronavírus e que, eventualmente, podem trazer efeitos adversos consideráveis. Eu, como intensivista, já vi esses efeitos adversos na beira do leito. Então, eles existem, sim, eles não são uma conspiração de nenhuma natureza. Esses fármacos podem apresentar efeitos adversos, inclusive com potencial fatal para os pacientes, principalmente os pacientes mais graves. Com relação à pergunta mais especificamente, essa crise do coronavírus serviu para algumas coisas. Essa crise levantou o véu de uma série de problemas e mazelas da saúde, né, que todos nós conhecíamos, mas que uma parte de nós resolvia ignorar por incapacidade ou por impossibilidade de resolução, pelo menos no curto e no médio prazo. E a sociedade civil agora está vendo a magnitude dessas mazelas e espero que isso sirva como um legado pós-coronavírus, onde a sociedade como um todo valorize a saúde da maneira que ela precisa ser valorizada, e ao longo das décadas não foi. Mas também surge como uma oportunidade de melhoria. Por que eu digo isso? Porque alguns paradigmas podem ser questionados através dessa crise. Com relação à prescrição médica e todos os problemas advindos do afastamento social, no Código de Ética Médica nós temos pelo menos meia dúzia de artigos regulando a responsabilidade do médico sobre a sua própria prescrição. Então, sim, a prescrição de um medicamento é algo muito sério, com implicações tanto éticas quanto legais para esse profissional. Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos que os pacientes têm necessidades.
Então, tratamentos de longo prazo ou de uso contínuo podem sofrer de um grande prejuízo se, eventualmente, esse fármaco não estiver disponível e o tratamento for interrompido. Ao passo que tratamentos de curta duração, como, por exemplo, o tratamento antimicrobiano de uso ambulatorial, pode não poder ser realizado pela impossibilidade de prescrição, porque o paciente simplesmente não pode procurar o seu médico da maneira convencional de outras épocas. Esse parece um problema pueril, mas é um problema extremamente prático e de resolução, nesse contexto que nós vivemos, muito difícil. Então, essa iniciativa do Conselho Regional de Farmácia e do Conselho Regional de Medicina para a elaboração de um recurso eletrônico para a elaboração de receitas que podem ser validadas pelo farmacêutico, veio trazer, pelo menos, uma solução temporária para esse grande problema, que é oferecer a possibilidade do paciente poder retirar na farmácia o medicamento que ele precisa de fato, prescrito por um médico e de uma forma legalizada e registrável, ou seja, essa não vai ser uma mensagem por um dispositivo de mensagens onde vai ter uma foto, não. É uma maneira que está sendo oficializada através de 2 conselhos de suma importância no que tange a utilização de medicamentos, o de farmácia e o de medicina. E óbvio que as atribuições clínicas do farmacêutico, que foram estabelecidas, se eu não estou enganado, vocês podem me corrigir, em 2013, né, são também de enorme importância com relação à adesão desse paciente ao seu tratamento, eventualmente evitando a automedicação desse paciente, quando ele procura a farmácia, por exemplo, ou mesmo dentro de um outro ambiente. Os eventos adversos, eles podem ser antevistos e eventualmente minimizados, principalmente pela polifarmácia de doentes mais graves, que têm comorbidades além dos riscos de doenças respiratórias do inverno. Então, essa interação que foi impulsionada pelo evento do coronavírus aumenta a interação médico-farmacêutico, o que, na minha opinião, é algo extremamente salutar. O atendimento multidisciplinar de qualquer paciente sempre contribui para a melhoria da qualidade e da segurança do que nós podemos oferecer para esse doente. Então, eu espero que também, como herança da crise do coronavírus, as interações entre os conselhos regional de farmácia e de medicina aumente, que nós possamos empreender outros projetos em benefício dos pacientes e dos profissionais desses dois conselhos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Fabiano. Agradecemos muito aí a sua participação e também a paciência aí para conseguir reconectar aí com as falhas que sempre existem nessas transmissões aí, que nós dependemos também da tecnologia para isso. O senhor também fica liberado agora, porque a gente sabe que o senhor nos avisou que tem um compromisso às 20 horas também, né, uma outra atividade. Agradecemos já de antemão a sua participação. Dentro do possível, puder aguardar mais um pouco aí para ouvir também as outras manifestações dos colegas, porque agora eu passo a palavra, pedindo já para que habilite o microfone, o Paulo Azeredo Filho. Paulo, obrigado por aguardar aí também, por invertermos a ordem aí com as necessidades que surgiram no momento. O Paulo Azeredo Filho, que é assessor técnico da área da saúde da FAMURS, a nossa Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Paulo, fazendo um link lá com a fala do Marco, que nos trouxe informações sobre o contexto dos municípios, né, nessa área da saúde, nós também podemos dizer que o acesso aos medicamentos tem um grande impacto no uso racional de medicamentos, mas, portanto, um acesso adequado e com a participação efetiva dos farmacêuticos. Um trabalho recente aí da fiscalização do Conselho de Farmácia, infelizmente, encontramos muitos municípios sem uma comissão de farmácia terapêutica, municípios sem uma relação municipal de medicamentos essenciais, as REMUMs, né? Sem REMUM atualizada, sem REMUM adequada, e sem plano municipal de assistência farmacêutica também. Para modificar esse quadro, Paulo, nós estamos vendo que a FAMURS tem priorizado a assistência farmacêutica, tem chamado os farmacêuticos para fazer um melhor diagnóstico e propor ações para os municípios,
Então, Paulo, por favor, nos fale mais sobre as recentes ações da FAMURS para auxiliar os municípios a corrigir esses problemas, priorizando a assistência e alcançando o uso racional de medicamentos. Por favor, Paulo, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a presidente. Também gostaria, primeiro, cumprimentar a presidente do Conselho Regional de Farmácia, a Silvana Furquim, a secretária de Estado, que já se retirou desta live, a deputada Fran, esposa também do prefeito de Farroupilha, grande municipalista, né, o nosso vice-presidente do COSENS, o secretário Maicon, o doutor Fabiano do CREMERS, a qual a gente tem uma grande parceria e trabalhos também junto com o Conselho de Medicina. Eu estendo meu abraço ao doutor Eduardo. Agradecer o convite do Conselho Regional de Farmácia, que é um grande parceiro da FAMURS. Desde 2013, nós temos um termo de cooperação técnica que vem apoiando os nossos farmacêuticos no interior do município, e trabalhar com este conselho, o Conselho de Farmácia, extremamente salutar, importante para qualificar a assistência farmacêutica dos nossos municípios. Realizamos diversos workshops, reuniões, encontros, eventos em parceria no decorrer destes 7 anos, e sei que, de alguma forma, contribuímos muito com a administração dos municípios, com a gestão dos secretários municipais de saúde, qualificando a dispensação de medicamentos. E conforme você falou, Everton, é um grande problema mesmo. A Remume tem sido um trabalho a ser construído, né, junto às prefeituras, junto aos secretários municipais de saúde. A gente entende o trabalho que o Conselho tem feito de fiscalização junto aos municípios, e é importante continuarmos nesta qualificação dos farmacêuticos, que se tornam aliados dos nossos gestores. A entidade sempre está à disposição de possibilitar toda a estrutura e agregar os profissionais, converger entre gestores, secretários, farmacêuticos, médicos, enfermeiros, que os conselhos são extremamente importantes para a nossa administração. Em outubro de 2019, com o trabalho do Conselho Regional de Farmácia, criamos o Grupo Condutor, onde que está atingindo 8 macro-regiões espalhadas pelo nosso estado. É um trabalho que o Conselho Regional de Farmácia encabeçou, buscou a FAMURS como parceira, e somos parceiros. Nosso presidente, Eduardo Freire, também tem externado muito a parceria com os farmacêuticos, e é um trabalho que eu acho que deve ser construído, principalmente pela importância que ele traz na redução da judicialização, na forma correta do uso de medicamentos. Hoje, as prefeituras estão arcando com uma média de gasto em saúde na ordem de 23% dos seus orçamentos. Grande parte da dispensação desses recursos são com gastos de medicamentos, né? E sem o controle, que é nesse sentido que é a importância do farmacêutico acompanhar as licitações e a criação das listas de medicamentos importantes para a dispensação. Eu me coloco à disposição e somos parceiros. Eu estou sempre à disposição de vocês. Ok, Paulo, muito obrigado mesmo. A FAMURS é a nossa grande parceira, entendendo realmente as necessidades de priorizarmos a assistência farmacêutica nos municípios. O grupo condutor estabelecido agora no início desse ano foi um grande avanço, que nós do Conselho Regional de Farmácia estamos bastante envolvidos, juntos com a FAMURS e o COSENS, um grupo de farmacêuticos de excelência estão participando na construção de um apoio efetivo aos municípios no que se refere à assistência farmacêutica e, consequentemente, ao uso racional de medicamentos. Eu lembro aos nossos ouvintes, aos que estão assistindo a essa live,
Nós também estamos recebendo as perguntas ali no canal, onde eles estão assistindo, que dentro do possível iremos responder ainda com os nossos convidados. As perguntas podem ser dirigidas para cada um dos nossos convidados. Muito bem, vamos ouvir agora a nossa deputada e farmacêutica fransomense, a deputada fransomense, que em seu mandato está fortemente ligado com as demandas da saúde e principalmente com as demandas da assistência farmacêutica. Deputada, a senhora já aprovou vários projetos com impacto na saúde das pessoas e nos cofres públicos. Como farmacêutica e conhecedora das necessidades de ações que promovam o uso racional de medicamentos, quais são os projetos em andamento e quais as ações voltadas para o uso racional de medicamentos ainda possíveis, já que tivemos muitas alterações aí após a pandemia do Covid-19, né, que alterou muito do que havíamos planejado até para esse momento da Semana do Uso Racional de Medicamentos. Por favor, deputada fransomense, habilite seu microfone e, por favor, pode responder participando dessa nossa live. Obrigado. Obrigada, Everton. Vou tirar meu fone aqui que fica melhor. Então, boa noite a todos. Obrigada, primeiramente, pelo convite, né, por a gente poder participar dessa reunião tão qualificada. Quero cumprimentar aqui com muito carinho os meus colegas farmacêuticos, o Roberto, aí, que tem nos orgulhado tanto na assistência farmacêutica do Estado. Sabemos que as lutas são muitas, mas a gente fica muito feliz quando a gente pode ter, né, a nossa classe representada na assistência farmacêutica. Também, da mesma forma, com muito carinho, a Agnes, né, que ainda não tive a oportunidade de conversar com ela, mas não faltarão oportunidades, com certeza. Também quero cumprimentar a nossa presidente, né, a Silvana, está sempre linda, impecável, e que tem trabalhado muito pela nossa classe. Cumprimentar o Dr. Fabiano, o Maicon, né, que representa o COSENS, o Paulo também da FAMURS, a todos que aqui estão. Eu acho que a nossa secretária Rita resumiu muito bem de que todos somos importantes. E falar do uso racional do medicamento é algo que nos remete a muitas coisas. E eu preciso considerar o porquê de eu estar hoje como deputada, que é o projeto da Solidária, que ele vai de total encontro com o uso racional de medicamento. Hoje ele é um projeto de lei do nosso estado, do qual eu tenho muito orgulho. Já temos vários municípios implantando esse projeto, esse programa, hoje um programa, e que ele permite, né, que as pessoas tirem de suas casas as sobras de medicamento. E quando eu tiro o que sobra do medicamento que eu comprei por um tratamento, e aqui o doutor Fabiano sabe muito bem que a indústria farmacêutica, ela, na maioria das vezes, ela não produz o medicamento correto para um tratamento, ou por alguma eventualidade a pessoa tenha um efeito adverso, tem uma reação alérgica, ou o médico, né, o tratamento não correspondeu, o medicamento não correspondeu àquele resultado que o doutor precisaria, ele acaba trocando aquele medicamento. E aquela sobra de medicamento, hoje, no nosso estado, ela tem para onde ir de forma correta. Então, o projeto da Solidária, que é o projeto da farmácia solidária, onde as pessoas podem tirar de suas casas aquele medicamento que eu não utilizo mais, por motivo que seja, eu acabo evitando a automedicação. Porque a gente sabe muito bem que a automedicação, ela se dá normalmente em virtude de dores, né? Daquela angústia, daquele desespero, quando eu abro a minha caixinha em casa de medicamentos e o que eu vou tomar? Eu estou sentindo um aperto no peito, eu tento buscar algo para isso. Eu tenho a dor, né? Enfim. Normalmente é isso. Pior, às vezes quando vem o vizinho bater na porta e perguntar o que eu tenho para dor ou o que eu tenho para isso, e a gente tenta ajudar. Isso é o dia a dia das pessoas. Então, esse projeto que nós aprovamos em 2019, né, e aqui quero agradecer sempre a parceria com o Conselho Regional de Farmácia, né, que ajudou a gente a construir, com a assistência farmacêutica do Estado, que acreditou no projeto e que hoje é uma lei. Então, eu começo dizendo de que, né, o nosso estado hoje tem esse projeto, esse programa que permite nós tirarmos de nossas casas aqueles medicamentos que sobraram por alguma eventualidade. Isso eu acabo reduzindo, né, o uso errado do medicamento. Se eu não tenho, eu não vou utilizar.
Então, começo falando, né, deste projeto que a gente tem muito orgulho e eu me sinto realizada com essa lei. Falando da tua pergunta, nós tínhamos trabalhado para que essa semana fosse uma semana especial dentro da Assembleia. E aqui eu quero, né, agradecer a parceria do Conselho, a parceria com o Sindifars, né, que nós construímos várias ações que seriam feitas. Hoje, por exemplo, nós teríamos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, né, onde nós traríamos todas as entidades envolvidas, todos os profissionais. E o que eu acredito? Que é a partir destas construções, destas conversas, que nós tiramos ideias e projetos para nós, aí sim, levarmos como projetos de lei e que realmente, né, se tornem políticas públicas eficazes nisso. Então, eu acho que a gente tem sim muito trabalho a ser feito. O Conselho tem sido um parceiro incansável, o Sindifars também, no nome da Débora, né, uma guerreira que tem nos apoiado e nos dado muitas sugestões, e eu acho que essa união, Everton, né, essa nossa live, neste momento, da gente pelo menos poder dizer que nós não esquecemos que essa semana é uma semana especial, é uma semana de conscientização, que nós, farmacêuticos, somos muito importantes, assim como os médicos, assim como os agentes de saúde, todos que trabalham na saúde são importantes, porque se eu tenho um agente de saúde preparado para quando ele vai na casa das pessoas e ele poder orientar onde eu devo guardar o medicamento, de que forma correta, os horários. E aí vamos para um sonho, né, nosso, de que nós tenhamos mais farmacêuticos nas unidades de saúde. Eu acho que nós já conquistamos tantos espaços e muitos ainda temos por conquistar, mas é nessa maneira, nessa construção, nós nos unindo a outros profissionais e mostrando, como disse o doutor antes, de que é um complemento, né? A gente precisa do médico no diagnóstico e nós somos muito importantes, eu digo, talvez até nós somos o sucesso de um tratamento, quando a receita chega na farmácia, seja ela pública, seja ela privada, a dispensação feita por um profissional, ela é diferente, ela é orientativa, ela tem que ter todos os cuidados serem passados para o paciente, e aí a gente já pode orientar, né, que aqui no nosso estado, quando eu dispenso o medicamento, um tratamento, eu já sei talvez que vai sobrar medicamento, eu já posso orientar o que ele faz com aquele medicamento na sobra, que vai para o projeto, que depois também será doado. Então, acho que a gente tem muito trabalho por fazer. Me coloco à disposição mais uma vez, o nosso gabinete está à disposição, e não é essa pandemia que vai, né, tirar a nossa força, a nossa vontade de fazer essas orientações e levar para a população o conhecimento, o quanto um medicamento usado de forma incorreta, ele pode ser prejudicial. E eu acho que, como nas falas que me antecedeu, essa propaganda, esses estudos que têm sido feitos com alguns medicamentos para o combate ao Covid-19, de certa forma, prejudicou muito, né? Muito as pessoas. Eu digo assim que na tarde onde saiu a reportagem sobre, vamos falar do Reuquinol, da hidroxicloroquina, questão de 1 hora, nenhuma farmácia mais possuía estoque. E aí as pessoas de forma, né? A gente não pode nem acabar dizendo que é culpa das pessoas, porque talvez no desconhecimento e na angústia, daqui a pouco, foi assim que um funcionário disse para mim, Fran, o seu fulano veio buscar porque o pai dele tem 91 anos e se acontecer ele tem a cura em casa. Então a gente não pode nem discriminar, porque as pessoas, né, de certa forma, a mídia vende tudo, e aí que vale a importância, mais uma vez, de nós termos profissionais qualificados nas farmácias, o farmacêutico, para que quando essas pessoas cheguem, a gente possa explicar, a gente possa orientar e levar a informação correta. Então, eu acho que o foco de tudo no uso racional do medicamento vem, né, de nós, profissionais farmacêuticos, na orientação, no compromisso com a vida das pessoas, no compromisso do nosso juramento de fazer o melhor, de explicar a melhor forma de tratamento e de sempre lidar com a verdade, né? A gente tem hoje muitas fake news e aí que nós temos que estar unidos
para que a gente leve o conhecimento correto e por mais que a farmácia, agora falo da privada, ela seja um comércio, nós temos que voltar, né, nos nossos princípios de farmácia. A farmácia continua sendo um estabelecimento de saúde, é lá que as pessoas têm que buscar essa ajuda, mas primordialmente nós farmacêuticos temos que estar à frente do balcão, levando todo esse conhecimento, né, todo esse compromisso com as pessoas com a saúde. Então, a gente fica aqui à disposição, vamos acompanhar a live e nos colocamos à disposição de criarmos leis, sim, juntamente com a nossa assistência farmacêutica do Estado, mas de alcance mesmo na saúde, né, para as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Fran Somense. Agradecemos muito a sua participação, seus projetos que sempre são projetos voltados realmente para a saúde das pessoas e que a senhora sempre conta com a nossa participação, conta aí com a assessoria técnica do Conselho também, para que os projetos possam realmente atender toda a expectativa aí que nós temos do seu mandato como parlamentar e farmacêutica. Vamos ouvir agora o Roberto Schneider e a Agnes Nogueira, pedindo que eles habilitem o microfone, porque nós temos também muita curiosidade dessa nova ação desenvolvida pela Secretaria, serviço do telecuidado farmacêutico voltado a idosos com doenças respiratórias. O nosso tempo foi muito curto aí para tantas manifestações importantes, mas reservamos alguns minutos ainda para o Roberto Schneider, para a Agnes também rapidamente nos abordarem esse tema, que nós também queremos escutar a nossa presidente Silvana Furquim ainda, tentando não ultrapassar muito aí o proposto de 1 hora de live. Aí, por favor, Roberto Schneider e Agnes Nogueira, que nós temos de novidade aí com relação a esse novo serviço do telecuidado farmacêutico. Por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, presidente Silvana, Everton, do Conselho Regional de Farmácia, o Dr. Michael, Paulo, FAMURS e COSEMS, com uma grande representação parceira dos municípios, a deputada Fran Somense, com a grande proatividade nas pautas da saúde pública, em especial a parte da assistência farmacêutica, e o Dr. Fabiano, que esteve presente conosco. Nós temos muitas ações que valorizam a gestão da assistência farmacêutica como um todo. Logicamente, essas ações elas implicam em todo o conjunto de atividades, articulações, e nesse sentido, a importante parceria de todos que estão envolvidos nessa live nesse momento. Na Secretaria de Estado da Saúde, nós temos um projeto de governo, que é justamente o aprimoramento da assistência farmacêutica, no qual nós temos várias dimensões que estamos trabalhando, desde o aumento e garantia do acesso a medicamentos, mas também de incentivo e fomento ao cuidado farmacêutico das atividades clínicas, e além também disso, aumentar a capacidade de gestão juntamente com os municípios. Nós tivemos muitas ações, praticamente todas as iniciativas elas envolvem o uso racional de medicamentos. Uma delas, conforme a secretária de Saúde já mencionou, nós temos a Comissão de Farmácia Terapêutica que instituímos na Secretaria, que a partir de todas as evidências científicas disponíveis e com a participação de um grande número de entidades, o Conselho Regional de Farmácia, de Medicina, Odontologia, o COSEMS participa muito ativamente. A gente tem todo um protocolo e uma elaboração de uma relação estadual de medicamentos atualizada, revisada, com protocolos clínicos estaduais elaborados, que norteiam todos os critérios de indicação, posologia e cuidado. Além disso, nós temos todos os projetos já em andamento. Entretanto, em virtude da pandemia, precisamos fazer algumas adequações. Interessante ressaltar, que nem já falamos por nossos colegas, que no momento da pandemia nós vislumbramos muitas ações que podemos trabalhar no uso racional de medicamentos, no qual o uso não é baseado apenas nas indicações do uso correto, mas principalmente em ações pedagógicas à população. E vislumbramos muito isso em virtude de novos dados que são publicados, muitas vezes distorcidos e que associados à expectativa de cura da doença, nós temos um aumento desenfreado, uma automedicação que tem acontecido nesse momento, que nem a própria deputada Fran já mencionou. Então, nós vislumbramos um papel fundamental do farmacêutico nesse cuidado, no matriciamento aos demais profissionais das equipes de saúde da família, da atenção básica, no correto ensino
nas questões relacionadas ao uso do medicamento, mas também no ensino à população, que deles muitas vezes estão em contato junto com a enfermagem, com o médico, com os demais profissionais de saúde. Ao mesmo tempo que vislumbramos isso e também verifica-se que precisamos fazer adequações nos nossos projetos, também surgem novas oportunidades. Uma delas é justamente o projeto do telecuidado farmacêutico, que eu vou passar agora para a Agnes, que é a coordenadora do cuidado farmacêutico. Vou ensinar mais detalhes sobre ele. Boa noite a todos que estão assistindo a nossa live, né, pelo uso racional de medicamentos. Então, é muito importante a gente poder lançar esse projeto, né, numa semana tão significativa para nós, profissionais de saúde. Esse projeto de telecuidado farmacêutico, ele tem o objetivo, né, de a gente conseguir atingir, né, o maior número de pessoas, para que a gente possa dar orientações em relação aos medicamentos, acompanhar essas pessoas que têm doenças crônicas, né? E que a gente possa estar auxiliando, então, no acompanhamento dessas condições de saúde. E, neste momento, foi escolhido ofertar esse serviço para os pacientes que têm asma e DPOC, que são atendidos pelas farmácias do Estado, justamente pela condição da pandemia, para que a gente possa, então, diminuir, né, as complicações relacionadas ao uso incorreto de medicamentos, por exemplo, utilizados para asma e para DPOC. Então, o projeto é uma busca ativa desses pacientes, né, que são atendidos pela farmácia do Estado, que visa, então, um contato telefônico do farmacêutico para realizar de forma remota o acompanhamento desses pacientes. Nós vamos avaliar a adesão de controle da doença e tirar dúvidas também em relação ao COVID, as questões relacionadas aos sintomas que são similares também, né, entre a asma, DPOC e o agravo do novo coronavírus, tá? Então, neste momento, nós vamos ofertar a esses pacientes de Porto Alegre e depois ampliar este serviço para o Estado, né? Existem várias fases do projeto e a gente também visa expandir este projeto para outras doenças crônicas que a gente também sabe que são muito importantes, que a gente tenha um controle, né, da adesão ao tratamento, que a gente consiga melhorar a adesão ao tratamento dessas doenças crônicas como diabetes, como hipertensão e como asma. Certo? Então, eu conto com o apoio do Conselho, certamente, né, neste projeto, para que a gente possa colocar ele em ação. Então, ele já vai iniciar essa semana, e a gente vai ampliando conforme as fases do projeto, né, para que a gente possa atingir o Estado. Então, neste momento, pelo uso racional de medicamentos, né, é a ação é o serviço que nós vamos lançar dentro do projeto Cuidar Mais do Governo do Estado. Obrigada pelo convite, Everton, e pela oportunidade de conversando com tantos farmacêuticos, tantas pessoas que estão assistindo essa live. Muito obrigado, Agnes Nogueira. Muito obrigado, Roberto Schneiders. Estaremos juntos acompanhando de perto essas novas ações da Secretaria Estadual de Saúde. Contem realmente com o Conselho Regional de Farmácia, com as demais entidades, porque todo esse trabalho realmente ele diz respeito à saúde das pessoas e ao uso racional de medicamentos. Vamos ouvir agora, finalmente, a nossa presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, Silvana Furquim. Silvana Furquim, presidente, depois de ouvirmos tantas manifestações importantes, quais são as principais ações do nosso Conselho Regional de Farmácia voltadas para o uso racional de medicamentos, principalmente nesse momento de emergência em saúde pública? Por favor, já está desabilitado o seu microfone. O que nós temos aí por parte do nosso Conselho Regional de Farmácia? A palavra é sua, presidente. Boa noite a todos que nos ouvem, que acompanham a nossa live. Boa noite, Roberto, Agnes, Fran, o doutor Fabiano, que já teve que se retirar, representando aí o presidente Eduardo, a secretária Rita, que também nos prestigiou com a sua fala, Maicon, Roberto. É uma enorme honra poder dividir esse espaço com vocês,
que trazem aí uma representação muito grande e significativa em termos de saúde pública para o nosso estado. Eu fico assim realmente bastante emocionada com o trabalho dos farmacêuticos e das entidades em prol da saúde pública, e pensando aí nessa semana, já há 6 anos aí, a lei estadual da Semana do Uso Racional de Medicamentos. Eu fico assim extremamente contente e não posso deixar de colocar parte do nosso hino, né, que diz que sirvam de modelo a toda a terra nossas façanhas, com o projeto aí Cuidar Mais, com o projeto da Farmácia Solidária, com o que nós conseguimos, Paulo, reunir de farmacêuticos dentro da FAMURS em outubro do ano passado. Era de arrepiar de ver aquele número de farmacêuticos lá recebendo treinamento. E quando a gente vê um secretário da Saúde liderando também o COSEMES, falando da importância do farmacêutico no processo, né, de cuidado e de assistência, isso nos enche de orgulho. Realmente, assim, projetos que nos engrandecem. Eu não poderia deixar de citar o nosso projeto conjunto também com o CREMERS, da prescrição eletrônica, que veio aí também fortalecer as nossas instituições e promover também a diminuição, né, desses deslocamentos desses pacientes até os consultórios, garantindo a eles o uso adequado desses medicamentos. Então, a plataforma desenvolvida, ela não é uma plataforma somente de dispensação, de prescrição médica. Ela traz consigo aí toda a questão de validação dessa prescrição pelo farmacêutico e também a questão do registro dessa dispensação. E prevenindo aí a recompra desse medicamento, garantindo aí nesse processo. Então, assim, nos deixa muito feliz todos esses movimentos que o Rio Grande do Sul, em nome dos farmacêuticos gaúchos, e que a gente consegue se colocar à disposição da sociedade. Nós conseguimos colocar a nossa profissão como sendo uma profissão extremamente útil a essa sociedade. Então, isso é demais de importante. O Conselho vem aí produzindo materiais informativos para os farmacêuticos, para a população. Eu não tenho números assim, mas o mês passado nós produzimos mais de 1.500 materiais informativos. Isso é uma demanda assim extremamente grande e que eu deixo aqui já o meu agradecimento à nossa equipe de farmacêuticos que trabalham ativamente na orientação técnica do Conselho, onde trabalham incansavelmente fornecendo essas informações. E nós entendemos que o farmacêutico, ele é um provedor de informação segura, tanto do setor público quanto do setor privado, tanto nas farmácias quanto nos laboratórios de análises clínicas, na farmácia hospitalar, aí nos diferentes segmentos, na parte das farmácias magistrais também, aí com produção de álcool gel, na indústria farmacêutica, dentro das universidades, aí que a gente teve uma mobilização tremenda das farmácias, né, escolas produzindo álcool gel. Então, assim, a nossa capilaridade da profissão é muito grande. E a população, eu tenho certeza, que pode contar com um profissional farmacêutico nessas diferentes áreas de atuação. Eu penso que com esse momento de pandemia, de cuidados, nós temos ainda muito a aprender como nos comportarmos enquanto categoria, enquanto cidadão, enquanto
pessoas. Eu acho que a gente tem um período aí que a gente realmente vai ter que reaprender muitas coisas, inclusive esse momento em que a gente está compartilhando agora, que é uma live e que a gente pode se comunicar aí com um número infinito de colegas, de pessoas, e que a gente se coloca à disposição desses colegas para que a gente possa passar aí as melhores informações e que essas informações sejam replicadas da melhor maneira possível. Agradeço a participação de todos e sempre colocando à disposição o Conselho de Farmácia para que todas as instituições, para que todos os nossos colegas, assim que precisarem de alguma informação aí nesse meio de tanta fake news, né, que a gente vive também, que contem com o Conselho como uma fonte segura de informação. Então, desejo aí bom trabalho para todos, parabéns pelos projetos, que esses projetos não são só projetos, mas passam a ser, né, atividades praticadas em diferentes segmentos aí da nossa atividade. Muito obrigado, presidente Silvana Vargas Furquim, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Como o tempo foi curto para tantas manifestações de grande importância, teremos que encerrar a live para não ultrapassar muito o tempo proposto. Eu já informo que as perguntas que chegaram serão respondidas individualmente, mas ressalto que tivemos muitas manifestações sobre a importância do projeto do cuidado farmacêutico da Secretaria Estadual de Saúde, parabenizando a secretária Rita, os colegas farmacêuticos Roberto e Agnes Nogueira. Agradecemos muito a participação dos nossos convidados, Maicon Lemos, Paulo Azeredo Filho, Fabiano Nagel, deputada Fran Somens, a secretária Rita e os farmacêuticos Roberto Schneider e Agnes Nogueira, e a nossa presidente Silvana Furquim, que tiveram a paciência para aguardar o momento e o pouco tempo de fala. Também agradecemos a nossa qualificada audiência e encerramos com um recado simples e direto que é: não entre em pânico e antes de usar medicamentos, consulte o farmacêutico. Uma boa noite a todos. Até a próxima ação do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite.